Meus queridos amigos, nós vamos falar a respeito de um tema fundamental, de extrema importância para os nossos trabalhos assistenciais nas frentes de auxílio espiritual, conversando com os espíritos. Nós vamos falar a respeito da chamada evocação. Nós vamos traçar uma linha de raciocínio e nós vamos entender que, infelizmente, ela foi rechaçada, deixada de lado na maioria dos centros, até dos terreiros de Umbanda, dos grupamentos, e nós vamos entender o quanto o chamado pelos espíritos, o quanto o chamarmos os espíritos é fundamental para o nosso trabalho, para que a gente converse e saiba o que está acontecendo com o assistido e na dimensão astral. Antes da gente mergulhar em vários questionamentos e análises, vamos relembrar que evocar vem do latim evocare, que quer dizer chamar a nossa presença. Como a gente chama alguém para estar ao nosso lado, para que a gente possa trocar, conversar, evocar significa chamar alguém para perto da gente. Allan Kardec, nas suas sessões espíritas que ele fazia publicamente, ele utilizava a evocação por orientação dos próprios espíritos. Vale lembrar algo curioso para a gente e para quem estuda a doutrina espírita, para quem se baseia, assim como eu, nos livros da codificação. No primeiro exemplar do livro dos médiuns, há um subtítulo chamado Livro dos Médiuns e Evocadores, lá na primeira edição, um guia dos médiuns e dos evocadores. Ora, a gente vê atualmente em muitos livros dos médiuns que esta parte, um guia para os médiuns e evocadores, foi suprimida, foi tirada, e a gente vai entender por quê. Mas na obra original, primeira do Allan Kardec, do Livro dos Médiuns, ele nos propõe na parte final um tratado, uma série de orientações para nos auxiliar no contato com os espíritos, nos orientando sobre como fazermos as evocações. A gente vai ver daqui a pouco, entendendo o contexto, a gente vai entender o porquê que isso foi tirado das edições atuais do Livro dos Médiuns, infelizmente. Então, na parte final do Livro dos Médiuns, nós vamos encontrar uma didática maravilhosa que nos orienta como guia para que a gente evoque os espíritos, para que eles nos auxiliem, para que a gente consiga conversar. Eu sempre digo e vou reforçar isso para vocês, para mim, trabalho espiritual se faz à base de conversa. Conversa entre os médiuns, entre os membros do grupo, conversa com os espíritos que vêm nos auxiliar, conversas com os obsessores. Sim, a gente fala bastante sobre isso, quanto nós aprendemos com os obsessores, e eu vou replicar a frase de um amigo que diz que centro espírita, terreiro de Umbanda, grupamento que trabalha nas frentes de assistência espiritual, se não houver espírito, a gente está dentro de uma igreja. Se a gente não conversar com espíritos no centro espírita, no terreiro, no nosso trabalho, eu não entendo o que a gente está fazendo. Porque nós somos muito limitados aqui no campo da matéria, nós já somos consciencialmente. Quando a gente se desdobra e acessa a dimensão astral, nós temos um pouquinho mais de consciência, a depender se nos conhecemos, a depender da nossa didática, e nós conseguimos ver, então, de maneira mais subjetiva ou não, o que está acontecendo na dimensão extrafísica. Mas são os espíritos que de fato conhecem, sabem o que está acontecendo na dimensão extrafísica, na dimensão astral, no plano astral, e vêm nos auxiliar
Os espíritos de luz, os orientadores do nosso trabalho, os coordenadores do nosso trabalho, é que vêm nos passar informações a respeito daquilo que nós precisamos saber no tocante ao assistido, as suas conexões espirituais, processos obsessivos. São eles que vão nos guiar na dimensão astral para que a gente faça determinado tipo de trabalho, para que a gente seja deslocado na dimensão astral, trabalhando em vários locais do mundo extrafísico, aqui, pareando com o campo da matéria, e nós precisamos da orientação deles. A apometria propõe uma participação extremamente ativa dos seus membros, a título de questionamento, já que a gente não vê o todo, já que a gente não é figura passiva que aceita todas as informações, que acata absolutamente tudo que os espíritos falam. Nós trabalhamos com consciência, ou seja, a gente pensa, a gente tem o direito de indagar, de questionar, de propor também ações. Tudo isso se faz na base da conversa. Obviamente, Allan Kardec já dizia isso, ou os espíritos se apresentam de bom grado, nos acessam sem que a gente precise chamar, ou a gente chama muitos espíritos com propósitos específicos, a gente já vai ver isso, para que a gente entenda o que está acontecendo, para que a gente seja orientado e, acima de tudo, para que a gente não seja manipulado. Evocação é diferente de invocação. Para mim, invocação está no campo do acesso, através do pensamento, a algum espírito. Por exemplo, eu invoco o meu mentor espiritual, eu invoco Pai Bento por pensamento, firmo uma linha de conexão, mas eu não o chamo ou os chamo diretamente. Até porque eu não fico chamando ninguém fora do trabalho, preciso exercer os meus desafios com inteligência, com raciocínio, mas eu ancoro através da invocação o meu pensamento com o pensamento deles e solicito uma proteção, uma inspiração e uma intuição. É diferente de evocarmos. Não, precisamos de vocês aqui, então nós chamamos os espíritos. Assim como a gente vai ver, a gente vai chamar os obsessores. A gente vai chamar quem está aí numa condição de chefia lá da estrutura das trevas. A gente vai chamar o mentor do obsessor para conversar. A gente vai chamar, a gente vai evocar o mentor do assistido para ver se a gente pode agir, para entender a ficha kármica do assistido, para perguntarmos para os espíritos, para o mentor da pessoa, se a gente pode interferir. Evocação. Imprescindível nos nossos trabalhos. Nós vamos dar um passo a passo para vocês sobre como o trabalho, na minha perspectiva, funciona para ajudá-los. E antes de nós abrirmos os nossos trabalhos definitivamente, antes da gente se desdobrar o assistido, nós vamos passar por um processo que anteriormente pressupõe evocarmos os espíritos, evocarmos as frentes de trabalho, evocarmos os orientadores. Ainda que a gente não saiba nome, a gente evoca as egrégoras de luz para proteção, a gente evoca quem vai orientar o trabalho da noite. Toda noite, no caso se for à noite, mas todo dia de trabalho vai ser um dia diferente e coordenado por espíritos especialistas naquelas demandas que aparecerão. É por isso que a gente evoca para conversar. Nós evocamos os espíritos, sim, os orientadores assíduos, os responsáveis pela condução do trabalho. Nós questionamos. Eles comentam conosco as diretrizes. Questionamos. Pedimos informações do começo ao fim
do nosso trabalho. Nós, novamente, não fazemos nada, absolutamente nada, no nosso caso, sem a presença e orientação dos espíritos. Voltando um pouquinho ao fato de que, ao longo de muito tempo, esse é um movimento que tem sido retomado, graças ao verbo de muitas pessoas, o porquê as casas espíritas, digo melhor, o porquê muitos dirigentes, presidentes, conselheiros e até trabalhadores deixaram de evocar os espíritos. De maneira geral, é de costume que nos centros espíritas, mesmo nos terreiros que não trabalham com apometria, são os espíritos que se apresentam, tanto espíritos de luz quanto espíritos obsessores. Então, há o descenso vibratório dos espíritos de luz, a aproximação dos espíritos obsessores, e tudo é mais coordenado pela equipe espiritual, que faz o ajuste, então, acoplamento de veículos com o médium, para que ele dê passividade, para que ele capte as informações, para que através da psicografia a mensagem seja passada, para que haja conversa com o espírito. Então, é uma atitude passiva, digamos assim, sem julgamento. Olha, a espiritualidade faz todo o trabalho, tá? Propõe o cenário e os médiuns, então, estão à disposição para passar as informações. Mas não há muito questionamento, até onde sei, e obviamente com bom senso a gente fala, há casos e casos e casos, mas a gente está falando no campo geral sobre como a evocação foi deixada de lado. Então nós entendemos que os trabalhadores destas casas não conversam muito com os espíritos, inclusive para entender, conversam mais com os obsessores, mas não evocam diretamente muitas entidades que poderiam auxiliar no processo de elucidação das informações que estão em jogo. Há muitas pessoas que pensam, não, são os espíritos que vão trazer o cenário, são os espíritos que detêm o conhecimento, eles que nos acessam, a gente não interfere, a gente não questiona. Precisa questionar, ao meu ver. Vocês não têm ideia da quantidade de centros espíritas de terreiros de Umbanda sendo enganados por espíritos que se apresentam como entidades de luz e interferem nos caminhos tanto de trabalhadores como de assistidos. Manipulação e enganação. Muitos centros, terreiros, pessoas trabalham há anos e anos e anos, a fio, obviamente fazendo um trabalho devido, mas sendo enganados, sendo motivo de chacota, sendo manipulados por essas entidades e muitas casas caindo. O próprio Allan Kardec nos diz que não há nada, absolutamente nada, palavra dos espíritos, que nos impeça de evocarmos os espíritos. Gente, são pessoas como nós, só não estão encarnados. Novamente, um centro espírita em que não há espírito para a gente conversar é uma igreja. A mesma coisa um terreiro. São espíritos que estão aqui, vêm trazer informação, querem ser ouvidos, também querem questionar, então a gente chama para conversar. Este é o nosso trabalho também com a apometria, de maneira proativa. O que acontece, ao meu ver, então, retomando essa linha de raciocínio, nos centros, muitos dirigentes também cristalizam a sua ação, não se abrem para questões maiores, são preconceituosos, acham que os espíritos têm que se apresentar, eles falam o que eles querem, na medida que eles querem, e não abrem a cabeça para questionamentos maiores, por uma questão de preconceito, por uma falta de didática, por falta de leitura das próprias obras que eles se baseiam e acreditam. A tal ponto que a própria Federação Espírita, com bom senso, a minha gratidão honra a Federação Espírita, não fosse ela, nós não trabalharíamos, não teríamos acesso a tantas obras,
há tantos médiuns, há tantas informações, mas há um lado que cristaliza e que faz com que a evolução dos processos assistenciais seja maior, ocorra. Então tiraram lá da capa dos novos livros dos médiuns a parte em que Allan Kardec fala, guia para os médiuns e evocadores. Os espíritos propuseram isso. Entenderam errado também uma informação que Emmanuel, o orientador de Chico Xavier, colocou. A gente precisa ser inteligente e entender os contextos. A pensar também, isso acontece em todas as frentes com todas as pessoas, nas edições de falas, de contextos. Emmanuel disse há algum tempo que a gente não podia evocar espíritos, mas não devíamos fazer isso sozinhos, sem um campo de proteção, sem uma estrutura dentro de um local apropriado. Nós precisamos nos organizar, nós precisamos trazer alguns recursos que nos protejam para que a gente chame os espíritos. Porque há pessoas que não sabem o que fazem e chamam espíritos, e os espíritos vêm assim. Gente, a gente não tem noção desse poder do chamado. Quando a gente chama, eles vêm. Vamos pegar algo bobo, que é um exemplo que eu gosto de dar. A tal da brincadeira do copo. Aquilo é uma evocação. Funciona, acontece? Muito. Perigoso? Muito. Os adolescentes geralmente fazem. Tem um outro tabuleiro lá com a caneta, a gente vê isso nos filmes também. Na verdade, ainda que eles não saibam que estão evocando com palavras, estão evocando, chamando os espíritos com o pensamento, que é o que vale mais. E os espíritos vão vir. Mas que espíritos são esses? Em geral, não é coisa boa. Ana, por que eles vêm? Foram chamados. Por que o copo se mexe? A caneta gira? Porque há médiuns ali entre os adolescentes, entre quem quer que seja que faça esse tipo de ação. Eles só não sabem disso em maior medida. O espírito vai querer se comunicar. Que tipo de espírito? O espírito de luz? Espírito zombeteiro? Galhofeiro? Espírito maldoso que vai aproveitar a oportunidade de ir se atrelar a algum deles aí por um tempo talvez longo? É uma evocação. Então é nessas bases que Emmanuel fala para a gente ter cuidado. Então algo é tirado do contexto e um grupo então enorme de pessoas que tem uma responsabilidade de repassar um verbo didático coerente dentro de uma federação faz com que as evocações sejam proibidas. Evocações que os espíritos nos orientaram, nos deram um guia para saber fazermos como, de que modo, com que intenção. Então há esse preconceito, essa falta de informação dos dirigentes, dos presidentes dos centros. Há também um receio dos dirigentes mal preparados de que, através da evocação, eles ouçam o que não querem ouvir. Talvez sejam despreparados, que não estudem, que não olhem para si, para os seus preconceitos, para o seu nível de consciência. Então eu vou deixar isso quieto, eu não vou evocar espírito, a gente vai lidar com o que acontecer, com quem se manifestar, sem questionar. Me perdoem a palavra, isso é uma burrice, é um trabalho raso. É o dirigente, muitas vezes, que empata o trabalho da casa, que prejudica o trabalho da casa por uma série de questões. Por ego, por insegurança, por falta de recurso, por achar que está 20, 30, 40 anos fazendo a mesma coisa, mas não evoluiu, se cristalizou, por medo de perder o seu poder, o seu status, a sua posição.
Então não utiliza recursos preciosos com medo de perder, então, a sua configuração dentro do local que for. Impede as pessoas, os médiuns, quem está a fim de trabalhar com bom senso, com energia, com a cabeça aberta, de trazerem novas ferramentas, novos olhares, quiçá evocar, não é? Porque aí não traz para a presença, não chama nem quem está trabalhando junto consigo no campo da matéria. A gente precisa analisar tudo isso, porque é isso que vai empatar um trabalho, ou não, ou vai fazer o trabalho fluir com grandeza, com a troca direta com os espíritos. A gente precisa pensar em tudo isso. Eu me coloco em xeque a todo momento. Sempre ao final do trabalho, já com os espíritos evocados, eu questiono. A minha prestação de serviço aqui, a minha postura está sendo profícua, frutífera para o grupo, espíritos? Nas frentes de trabalho, porque a gente, enquanto dirigente e também enquanto trabalhador, pode causar estrago. Eu tenho o direito de perguntar isso para os espíritos, eu não estou perguntando banalidade. E eles têm o direito de me falar ou não, de me educar ou não. Algo que acontece também, para além dessas posturas castradoras dos dirigentes, de quem forma um grupo, os médiuns acabam trazendo uma insegurança total, achando que os espíritos não vão responder, achando que vai ser infrutífero. Não, poxa, eu pergunto, eu questiono, mas o espírito não aparece. O espírito aparece, mas ele vai se manifestar, principalmente, ele vai responder, seja no campo da mediunidade, da paranormalidade, da intuição, da inspiração, a depender de uma série de fatores. E o fator principal é o seu comprometimento com o trabalho. É preciso haver um ajuste psíquico entre os espíritos, entre você e os espíritos orientadores, vamos partir deles em princípio. É preciso que você se dedique, é preciso que você entre na sintonia vibratória do espírito, ganhe a confiança. Novamente, os espíritos de luz não perdem tempo, não respondem chamado de quem não está nem aí para o trabalho, de quem não se dedica, não se compromete, não estuda, não aprofunda, não mantém uma mínima boa relação com os seus colegas, parceiros. É um grupamento militar do bem. Então é preciso, e este ajuste vibratório leva tempo. Eu lembro que lá no nosso módulo inicial, quando a gente fala a respeito de formação de grupo, de postura de trabalhadores, a gente fala, não tenham pressa, porque é preciso que uma série de ajustes positivos aconteça entre a gente no campo da matéria e os espíritos, para que eles confiem também, principalmente no tocante a respeito a um trabalho tão profundo, seríssimo quanto é a apometria, um trabalho de assistência espiritual em que a gente mexe com a vida do outro, com as nossas vidas, que a gente acessa a dimensão astral. Não tenham pressa. Comecem certo, decidam-se por isso, porque espírito nenhum vai se aproximar na frente do bem, a não ser que eles decidam também, pelo nível de consciência de vocês e do grupo, fazer um trabalho raso, entendendo que assim já é um movimento de ajuda. Acontece muito, mas a gente não quer ficar no raso, eles não precisam do raso. E mesmo assim, quem quiser trabalhar no raso não vai ter a presença de elevadíssimos mentores espirituais que estão em outras frentes mais profundas, de maior abrangência. Nós vamos nos conectar então com espíritos de luz, sim, que trabalham no bem, mas que ainda não têm tanta experiência, que dão conta daquilo que a gente está acessando, trabalhando, nos orientam, nos coordenam, nos protegem, mas que estão em aprendizado também, evoluindo.
É uma matemática de troca. Tempo, ajuste psíquico, ajuste emocional. A gente evoca, mas são os espíritos que decidem se eles vão aparecer de fato, se eles vão dar todas as informações que a gente precisa, porque eles sabem o que a gente pode fazer ou não. Eles sabem se a gente vai se comprometer ou não, e até que a gente ganhe confiança. É assim nos nossos processos aqui da Terra. E quando a gente ganha confiança, a gente afiniza cada vez mais essa percepção. Não queiram se reunir uma vez no começo, evocar e evoquem. Há quem vai sentir mais a presença, a resposta, há quem não vai sentir, mas evoquem as forças do bem e da luz. Eles vêm. Mas é um processo de formação de confiança, de estrutura, para que eles se apresentem cada vez mais, se façam cada vez mais perceptíveis, orientando ostensivamente, trocando. Não é também todo médium, nós trabalhamos com um médium de evocação, há especialidades também, um médium que com o tempo, ainda que esteja se desenvolvendo mediunicamente, ainda que esteja no início, uma figura vai perceber mais diretamente as informações trazidas pelos espíritos. Então, abram os trabalhos evocando. Não se preocupem se vocês vão ouvir resposta com clareaudiência, clarividência. Firmem nessa força e com essa força de fé do pensamento. A gente vai sentir as presenças e a gente vai ganhando assim uma amplitude de troca verbal, psíquica, até que depois de um tempo de compromisso a gente alargue esta comunicação e a gente vai falar daqui a pouquinho sobre como proceder em relação a isso. Indo um pouquinho mais para frente, então a gente entende que a técnica de evocação para questionamento junto aos mentores é imprescindível para a análise geral de todas as circunstâncias e na consulta dos casos. Em muitos casos, como a gente falou, essa consulta é absolutamente necessária para que a gente entenda, aqui no campo da consciência da matéria, o que está acontecendo com o assistido. O trabalho com a apometria não é um trabalho passivo, até porque nós não conhecemos muitas didáticas, novamente, no campo da anatomia, corpos, chakras, remédios, cirurgias astrais, uma série de questões a gente precisa perguntar. Ainda assim, a gente não tem esse olhar hipersensorial para mapear tudo que está acontecendo com o assistido, com o obsessor. Então a gente precisa trocar os questionamentos. Novamente vou bater nessa tecla, são fundamentais. A gente pode e a gente deve, então, com a apometria, aliar, olha só, a técnica de desdobramento dos nossos veículos de consciência à técnica da evocação. Por quê? Simples. A gente já viu que quando a gente se desdobra, a gente sutiliza os nossos veículos de consciência e a gente alcança imediatamente a dimensão astral. Ou seja, o nosso psiquismo tende a estar mais alargado, percebendo maiores sutilezas, percebendo o que está acontecendo num campo mais complexo, mais abrangente. Isso potencializa, já que a gente está percebendo mais questões, vai potencializar os nossos questionamentos, obviamente. Se potencializa os nossos questionamentos, já que a gente tem mais informação para lidar, vai potencializar a pergunta, vai potencializar então a evocação dos espíritos. E a gente evoca não só os espíritos antes do desdobramento,
mas também reforça a evocação ao longo de toda a assistência. Porque, por exemplo, nós evocamos espíritos que estão lá coordenando os nossos trabalhos, mas que vieram, em parte, por exemplo, para assistir um consulente na vez dele. Pode ser que a gente precise, quando for a vez de outro consulente, de outro assistido, evocar outros espíritos, evocar o mentor espiritual, evocar o obsessor. Então, ao longo do trabalho, nós não paramos de evocar. Assim como nós evocamos os elementais da natureza. Evocação. Não só nós, como os espíritos responsáveis por trazer os elementos da natureza, os elementais da natureza. O Pai Bento evoca os elementais da natureza, dos elementos fogo, terra, água e ar. Gnomos, fadas, salamandras, sílfides, ondinas, tudo aquilo que a gente viu. Ele evoca na hora, ele chama a presença, porque ele detém esse poder também de magia, de chamado, de trabalho com essas forças divinas, orientando-as para o bem. Então, ao longo de toda a assistência, nós evocamos espíritos diversos e diferentes, além daqueles que vêm assiduamente nos acompanhar no nosso trabalho. Então, novamente, meus amigos, para que a gente evoque e seja bem sucedido no nosso processo de comunicação com os espíritos, nós precisamos ter sintonia, não só espiritual, mas psíquica, emocional, energética com os espíritos, para que o nosso trabalho de auxílio ao próximo seja bem sucedido. Novamente, vamos trazer a evocação. Não tenham medo de evocar. Esqueçam o que dizem por aí a respeito desse pensamento tão cristalizador e tão negativo que nos impede ou nos acanha de acessarmos os espíritos. Quem abrir mão desta conversa vai fazer um trabalho raso, certamente. Então é preciso essa comunhão entre os integrantes do grupo, principalmente quando nós estamos desdobrados. Vou reforçar, trabalho espiritual se faz com conversa. Não tenham medo de conversar durante a assistência, obviamente, com o assistido muitas vezes presente, dependendo de como vocês vão se organizar. Se o assistido vai ficar na sala ou não vai ficar na sala de atendimento, participando dos atendimentos, de tudo que acontece. Conversem. Muitas vezes a gente conversa também com o assistido no meio da assistência. Muitas vezes os espíritos pedem para a gente perguntar na hora algo para o assistido, alguma resposta, e aí nós vamos conversando entre os membros do nosso grupo. A apometria com evocação é um grande instrumento de trabalho para a gente. E vou reforçar a palavra dos espíritos. Espíritos podem se comunicar espontaneamente, ouvir a nosso chamado, quer dizer, sob evocação, e eles vêm. Quando a gente fala a respeito de obsessores, dos processos obsessivos, a gente já bateu um papo sobre o obsessor quer falar. O obsessor quer botar para fora toda a sua violência, manifestar através do seu verbo a injustiça cometida para com ele a partir do obsidiado. Ele quer também nos mostrar muitas questões, o que aconteceu antes, o porquê que ele age assim. Ou ele quer falar para nos ameaçar. Ele vai ser, dentro de uma estrutura de contenção das suas ações, questionado a respeito do porquê, por exemplo, ele instalou aquele aparelho parasita,
aquele implante, aquele chip, a quem ele responde. Então nós precisamos conversar com o obsessor. E muitas vezes o obsessor não se apresenta. Muitas vezes ele fica num canto longe, dentro de um perímetro específico, mas fora do nosso alcance. A gente pode evocar o obsessor. A gente pode pedir permissão para os espíritos de buscá-lo para conversar. E a partir daí, então, tendo esse direito, a gente bate um papo sério, objetivo com o obsessor. Isso é uma bênção para o assistido, para o próprio obsessor, porque lembramos que todos nós temos os nossos mentores, o obsessor também tem. E o obsessor pode estar há muito tempo tentando fazer com que o obsessor pare de praticar certos atos, reencontre o seu caminho de luz, de retomada do seu processo consciencial. Então nós evocamos o mentor espiritual, o anjo da guarda, porque eles também têm, do obsessor para conversar. Porque muitas vezes a gente não vai entender de cara o que está acontecendo, ainda que a gente tenha acesso a cenários de vidas passadas, do assistido e do obsessor. A gente tem que tomar uma decisão, a gente precisa perguntar para os espíritos que trabalham com a gente se a gente pode tomar aquela decisão, e a gente pergunta também para o orientador do obsessor, evocando-o ou evocando-a. Tem muito centro que acha que não deve conversar com o obsessor. Tem muito grupo, tem muito médium que rechaça isso, que não quer nem olhar. Não, obsessor, a gente não conversa, não façam isso, é um crime. Eles que vão nos fazer entender o cenário, porque muitas vezes o assistido não vai contar a história inteira. Vai contar a história que o ou a beneficiem. O obsessor já vai chegar e falar, não, o meu lado é esse. Vamos parear aí as informações. Dentro dessa estrutura de questionamento que a gente vai acolher o obsessor. Trabalho espiritual não é só para ajudar quem veio pedir ajuda. Neste momento de transmigração interplanetária, de limpeza de formas de pensamento do astral, de socorro a tantos espíritos sofredores, inteligentes ou não, é que a apometria age. Questionamento, para que a gente entenda. Tem muita gente, e para mim é uma pena, aparece obsessor por conta de uma falta de didática, de preparo. Ah não, obsessor é mau, obsessor é tóxico, a gente corta a conexão com o assistido e manda para onde? Não pode mandar para lugar nenhum sem perguntar, porque a gente pode estar interferindo na programação de vida do espírito. Quando alguns espíritas de renome trazem informações rechaçando a apometria, em muitas medidas eles têm razão. Eles não estão rechaçando a apometria, estão rechaçando quem faz. A apometria é desdobramento. Porque tem muito grupo que não se prepara, que não se protege, que não evoca, que não quer mergulhar na leitura integral do assistido, que não sabe como conversar com o obsessor, porque não estudou, não conhece ferramentas, quer fazer o trabalho assim, brincando de super-herói, só porque tem boa vontade e amor. Eu sempre falo, amor não resolve tudo. E aí pintam um obsessor, não, a gente não vai conversar porque ele é do mal, ele está fazendo mal para o assistido, a gente vai mandar ele para Marte. Eu pergunto para vocês, o espírito vai para Marte? Vamos pensar um pouquinho, trazendo à mente que o
maior campo, energia de poder da gente é o pensamento. Principalmente trabalhando em grupo. Se todo mundo decide, foca o pensamento em mandar o espírito para Marte, ele vai? Vai. Vai. Dependendo da força do grupo, ele vai e ele é deslocado imediatamente para lá e é como se ele fosse jogado num terreno, num território, preso, em que ele não conhece nada, degradado, se é essa palavra, e vai ficar lá. E o que é que vai acontecer com ele? Nós interferimos no livre-arbítrio, sem saber, que a gente não perguntou, não questionou. A gente pode ter muitas vezes, apometria é magia, manipulação de magia, cuidado com isso. Nesse caso nós estamos fazendo magia negra, mandando o espírito para não sei onde. É como se me pegassem aqui, por exemplo, eu, uma obsessora, me tolhessem, me botassem no porta-mala do carro e me levassem lá, não sei, pro meio da Amazônia. Eu vou ficar lá presa. Ai, Ana, mas os espíritos então de luz vão lá, vão tirá-lo e vão... Não. E a gente não se deu nem o trabalho de conversar. O nosso trabalho é no campo dos processos obsessivos. Não é só desconectando a sede de obsessor. É conversando com o obsessor. É mostrando o que ele faz. Quais são as leis divinas. Quais são as consequências de desregramentos. As consequências no campo de perda de veículos de consciência. Lei de causa e efeito. Então, cuidado, a gente pode praticar magia negra. Sim. E aí, quando esse espírito conseguir sair de lá de Marte, do meio da Amazônia, o que vocês acham que ele vai fazer com o nível de consciência dele? Assim como os presos que se acham injustiçados, estou falando aqueles que cometem crimes mesmo, mas se acham injustiçados, eles vão sair da cadeia com raiva, por conta de um sistema desequilibrado também, e vão atrás daqueles que fizeram algo contra ele. O tolheram, a tolheram. E aí a gente arruma, desculpe o termo, para a nossa cabeça. Porque nós vamos ter que responder por isso. Ele vai virar, então, certamente o nosso obsessor direto. Meu, da Ana, de todos os membros do grupo. Então paremos com isso. Os espíritos de luz estão interessados na conversa com os obsessores. É para isso que a gente trabalha. Com a apometria, sim. E é por isso que a gente evoca, que a gente conversa. Principalmente com o obsessor. Seguindo nessa linha de raciocínio, agora com o olhar voltado para os mentores do assistido, como a gente não sabe tudo, a gente precisa do empírico, do fazer, da prática para ir alargando as nossas frentes de ação, muitas vezes a gente não vai saber como agir com o assistido. Muitas vezes a gente vai usar recursos que não estão funcionando no campo do assistido. Muitas vezes é o mentor que vai dizer, olha, ele não está contando a verdade, está manipulando, porque tem assistido que tem um poder mental tão grande que vai levar todo o grupo no lábio, na fala. Isso não é raro. É por isso que a gente precisa de tempo durante a assistência para pesquisar, para investigar. Então a gente precisa evocar o mentor do assistido sempre. É ele que vai nos dizer, ele ou ela, não insistam aqui, faz parte da programação reencarnatória da pessoa, do meu pupilo, pupila, passar por este período de dor, passar por este processo obsessivo. Se vocês desconectarem, vocês estão interferindo no livre-arbítrio e na programação reencarnatória. Ele que vai orientar para onde também a gente pode levar o assistido. A título de hospitais, nós vamos falar sobre eles na dimensão astral. Muitas vezes, então, com essa conversa com o mentor, é o mentor que vai evocar, por exemplo, a mãe do assistido ou os pais do assistido já desencarnados, se houver essa permissão. E é lindo quando isso acontece. Se houver possibilidade de aproximação, que depende de uma série de fatores.
para que o assistido sinta este campo, para que o assistido quebre as suas amarras mentais, saia da sua toxicidade e, ainda que sem sentir tanto, mas sentindo, acesse o campo de amor dos pais. Tudo conversa. A gente precisa consultar todos os espíritos próximos do assistido, sejam eles de luz ou sejam eles espíritos obsessores. Sempre, a cada instante, a gente precisa consultar o mentor espiritual da pessoa. Tenham isso em mente. Por isso, novamente, esqueçam um atendimento de 15 minutos, de 10 minutos. Não tenham receio de perguntar. Eu conheço grupos, parceiros, colegas que trabalham com apometria e que dedicam, às vezes, dependendo do caso, 2 horas para um atendimento, para perguntar, para evocar. São enganados, sofrem ataques de espíritos trevosos e vão questionando, não só os médiuns, quanto os espíritos do trabalho, os orientadores, porque os orientadores, vocês podem pensar, mas por que eles não respondem de pronto, evitem que a gente possa perder tempo, então, com essas demandas. Porque a gente precisa aprender, porque a gente não sabe tudo, porque através da experiência que a gente vai adquirir conhecimento, que a gente vai ser desafiado, que a gente tem que trazer a nossa proatividade com o nosso repertório anímico para decidirmos questões, para entendermos de fato. Senão os espíritos fariam tudo, eles não precisam da gente necessariamente. A gente precisa aprender a identificar esse trabalhinho de Sherlock Holmes com as informações, para que a gente se aprofunde. É como quando a gente pega um livro para estudar, a gente precisa se aprofundar. Os espíritos não vão trazer todas as respostas, isso não é didático para a gente. Olha como a evocação é importante, como tudo acontece. Não tenhamos pressa nesse trabalho que é investigativo. E, de novo, o trabalho com a apometria é sobre, ao meu ver, quem se equivoca menos, porque a gente vai se equivocar. Mas é diferente, como a gente vai ver, é diferente nos equivocarmos tentando acertar, estando firmados no propósito do bem, com boas intenções, com amor, imbatível amor, compaixão, fraternidade, ética e moral. A gente vai se equivocar, faz parte, porque nós não conseguimos ver tudo. E é através dessas lições que nos desafiam a pesquisar, a entender que os espíritos evocados deixam a coisa acontecer para a gente fazer as conexões entre as informações. Para que numa próxima vez a gente crie essa casca de inteligência, casca energética e potencialize os nossos trabalhos. Sempre. Novamente, voltando a respeito da evocação. O apelo direto feito a um determinado espírito é um laço entre ele e nós, falam os espíritos lá no Livro dos Médiuns. Chamamos por nosso desejo e assim apomos uma espécie de barreira aos intrusos. Sem um apelo direto, um espírito não teria motivo de vir a nós se não for o nosso espírito familiar ou abrangendo um espírito que venha nos auxiliar por conexão psíquica, familiaridade. Aqui ele não fala necessariamente sobre famílias consanguíneas, familiaridade de intenções, de ideias, de pensamentos, de amor. Esse ajuste vibratório que nós falamos há pouco. Uma outra informação preciosa para a gente. As comunicações espontâneas
não tem nenhum inconveniente quando controlamos os espíritos e temos a certeza de não deixar que os maus venham a dominar. Então é quase sempre conveniente aguardar a boa vontade dos que desejam manifestar-se, pois o pensamento deles não sofre dessa maneira nenhum constrangimento e podemos obter comunicações admiráveis. Enquanto o espírito evocado pode não estar disposto a falar ou não ser capaz de o fazer no sentido que desejamos. Aliás, o exame escrupuloso que aconselhamos é uma garantia contra as más comunicações. Estas duas frases e informações já sinalizam para a gente agora a nossa observação nessa sequência a respeito dos tipos de evocação, dos propósitos. Novamente, André Luiz, sempre em todos os seus livros, principalmente no livro Nos Domínios da Mediunidade, nos fala bastante também, sempre pareando com a apometria atualmente, sobre evocação, nos diversos casos apontados no livro, nesse livro especificamente. E Allan Kardec vai nos reforçar: não se prestarem sob nenhum pretexto a essas evocações, se perceberem de curiosidade e de interesse e não uma intenção séria de parte do evocador, de se recusarem a servir para qualquer questão ociosa ou que não estejam no âmbito das que racionalmente se podem propor aos espíritos. As perguntas devem ser feitas com clareza, nitidez e sem segundas intenções para se obterem respostas positivas. A gente já entra agora no campo definitivo do porquê das evocações, da qualidade, do tipo de perguntas. Os espíritos, como dito agora há pouco, os espíritos de luz não vão se aproximar para responder para a gente, já antecipadamente aqui dizendo, qualquer informação frívola que não seja cabível ou cabida ao assistido ou à nossa elucidação. Seguindo a nossa linha de raciocínio, nosso papo a respeito da tão imprescindível evocação, a gente vai falar um pouquinho antes sobre tipos de comunicações pelos espíritos, para que a gente, ao final do nosso raciocínio, reflita a respeito do tipo das nossas reuniões, dos nossos encontros e o propósito do nosso trabalho. Todas essas informações que eu estou passando para vocês estão lá, foram retiradas do livro dos médiuns, da parte final em que Allan Kardec discursa, fala juntamente com os espíritos a respeito da evocação também. Há determinados tipos de espíritos, nós sabemos isso, assim como nós somos diferentes, embora nos tenhamos como espíritos iluminados, mas nós vamos lidar nas nossas frentes de assistência com todo tipo de espírito que deseja se comunicar de todas as formas e de acordo com o seu repertório anímico, com o seu verbo, com a sua condição. Vamos lembrar sempre lá daquela configuração do planeta Terra, porcentagem de espíritos, 75% de espíritos, tanto encarnados como desencarnados, vibrando ainda no mal, na ignorância, na frivolidade, 75% de um total de 64 bilhões de espíritos entre encarnados e desencarnados. Olha o montante, é com eles que a gente vai trabalhar, é por isso que a gente precisa ouvi-los também, é por isso que a gente precisa entender quem são, o que desejam, por que desejam se comunicar de acordo com a sua configuração. Então Allan Kardec vai estipular para a gente basicamente 4 tipos de comunicação ou comunicações dos espíritos que estão configurados nestas categorias de nível de consciência. Nós temos inicialmente então as comunicações grosseiras, são as comunicações que a gente diz que chocam o decoro, as boas maneiras. Obviamente são advindas de espíritos
que estão atrelados a um nível de consciência muito baixo, espíritos violentos, espíritos grosseiros, espíritos bem maldosos e ignorantes no tocante às leis divinas. Só podem provir de espíritos, então, de baixa estofa, de baixa qualidade moral, ainda cobertos de todas as impurezas da matéria, e em nada diferem das comunicações que proveiam de homens, então, novamente viciosos, grosseiros ou rudes. Essas comunicações causam repugnância a quem quer que não seja inteiramente baldo de toda a delicadeza de sentimentos, pela razão de que, acordemente com o caráter dos espíritos, elas são triviais, ignóbeis, muitas vezes obscenas, insolentes, arrogantes, malévolas, de caráter infrutífero. E aí vocês vejam: Ana, mas esses espíritos aparecem falando obscenidades, impropérios, grosserias? Sim. Há grupos que vão lidar com uma diversidade de espíritos, não só espírito de luz, não só mago negro, que não é um espírito de luz, mas com inteligência, com uma etiqueta. Eles não se prestam a esse tipo de comportamento porque é extremamente baixo, ainda que para eles. Mas nós vamos receber espíritos que vêm falando palavrão, que chegam gritando, que chegam falando coisas obscenas. E aí o que a gente vai fazer? O médium, que, por exemplo, vai comunicar o que o espírito está falando, ele vai dizer obscenidades? Vamos lembrar que o assistido muitas vezes vai estar presente. O médium vai repassar todas essas informações, reproduzindo esse comportamento grosseiro? Não. É aí que entra também, a gente aproveita para trazer à lembrança o nosso animismo. O médium não deve falar absolutamente tudo de modo igual o que o espírito está trazendo. Primeiro, porque o assistido não precisa ouvir, pode se assustar. Os médiuns podem se assustar. O animismo do médium que está trabalhando conscientemente já vai fazer com que ele capte a informação, esteja ele incorporado ou não, ou passe na tela mental, ou ele ouça, ou ele pegue a ideia central, como a gente viu com o Ramatiz, e ele vai repassar de maneira diferente essa informação. Estou trazendo um outro olhar que faz parte desse assunto. Então, por exemplo, vou ser clara. Se eu dou passividade, eu capto as palavras de um obsessor, o modo como ele vem falando, se ele chega dizendo, por exemplo, por que é isso que acontece? De acordo com este nível, essa configuração de espíritos. Este assistido é um filho da puta. Este assistido é um lazarento, um criminoso. Ele vem trazendo impropérios, falando coisas obscenas. Eu não vou passar isso para o assistido, o médium não deve. O que a gente vai fazer é comunicar ao grupo e ao dirigente. Esta é uma frente de análise e de postura. Então eu vou reproduzir o seguinte: olha, o espírito está alterado, nervoso, falando palavrão, questões obscenas que não serão reproduzidas. Ele está pleiteando este tópico. Ele quer abordar estas questões. Dá pra gente entender? Mas eu não preciso, eu não devo reproduzir. Filtro anímico. Porque a gente, ao mesmo tempo, vai estar educando o obsessor, dizendo, o médium dizendo na conversa mental, aqui não. Aqui é um trabalho baseado na ética, você não vai chegar falando o que você quer, da maneira como você quer. Há o choque anímico, nós já falamos sobre choque anímico, a energia positiva do médium já quebrando a estrutura tóxica do obsessor.
Então, todas as coisas convergendo, confluindo ao mesmo tempo. Então, a gente já educa o obsessor. Aqui você não fala de qualquer jeito. Aqui nós temos uma ética. Mas ele vai chegar falando, muitas vezes, impropérios, palavras grosseiras e baixas, dependendo do espírito. Então a gente repassa de outra forma. Esses espíritos grosseiros, frívolos, obscenos mesmo, dependendo do caso, dependendo da configuração do assistido, das suas tendências. Lembra no bônus em que falei sobre aparelhos parasitas, naquele caso em que o assistido tinha conexão direta com essa energia em desequilíbrio? Muitos espíritos chegavam para a gente, que estavam conectados a ele, ao que ele fazia, falando obscenidades, desejando contar o que ele fazia. A gente não precisa desses detalhes, porque era também um espírito galhofeiro, zombeteiro. Olha como a questão é profunda. Então, ao mesmo tempo que a gente passa a comunicação, a gente está trabalhando com consciência, a gente refreia. Esse é o papel do médium. Esqueçam isso. Eu não tenho domínio sobre a minha mente. Tá errado, tem que ter. Você não é um médium de efeitos objetivos que perde a consciência. Na apometria ninguém perde a consciência. Não deve mais apagar. Exatamente para isso, para trabalhar em várias frentes e para pôr o espírito, o obsessor, no lugar dele, sempre. Não, mas o espírito me tomou, eu falo. Tem aproximações em que o médium, influenciado pelo espírito, pela raiva, quer levantar e bater no assistido. Isso vai acontecer porque o espírito me tomou? Obviamente não. Ele vai segurar, ele vai reter e ao mesmo tempo, 3 frentes. O médium vai captar a comunicação, vai refrear o espírito, vai educar o espírito com a ajuda do grupo e vai olhar ao mesmo tempo para as suas sombras. Não é por acaso que um espírito nessa configuração vem se comunicando através de um determinado médium. Lembra que a gente falou sobre sombras? É porque o médium também pode ter, e arrisco dizer que tem, em determinada medida, não desse tamanho, essa violência, essas características de agressividade, de impulsos negativos também, que é para o médium aprender. Olha a inteligência da espiritualidade. Nós não somos meros instrumentos, a gente aprende demais. Ana, mas só tem um médium que capta mais, então quer dizer que ele tem todas essas tendências, ainda não mapeou? Ouso dizer que em certa medida sim, e eu falo por mim. As pessoas dizem: Ana, eu gostaria de captar como você capta, é um desafio para minha alma, eu estou expurgando muito das minhas tendências através da mediunidade, reparando mesmo. Trabalho nas frentes pesadas porque já tive essa especialidade lá atrás, estou positivando. É uma prova para mim, um processo em que eu tenho que resgatar, hoje positivando a minha ação, trabalhando como médium, todas essas tendências. Então vem espírito obsessor pesado através de mim. Especialistas das sombras. É fácil? Não é fácil. Mexe comigo? Obviamente mexe para que eu aprenda, para que eu me eduque o espírito e a gente repasse a melhor informação de maneira carinhosa e empática para o assistido. Mediunidade serve para a gente olhar para as nossas sombras, fato, de acordo com a minha experiência. É assim para com todos os médios. Seguindo em frente, falando de outro tipo de comunicação, há as comunicações frívolas, que emanam de espíritos levianos, zombeteiros, muitas vezes brincalhões, antes maliciosos do que maus necessariamente, e que nenhuma importância ligam ao que dizem.
As pessoas que se comprazem nesse gênero de comunicações, naturalmente dão acesso aos espíritos levianos e falaciosos. Delas se afastam os espíritos sérios, do mesmo modo que na sociedade humana os homens sérios evitam a companhia dos doidivanas. Obviamente Kardec fala aqui, eu mencionei isso no começo, nós estamos falando sobre tipos de comunicação para que a gente reflita sobre os tipos de reuniões que nós vamos propor, nas quais nós iremos trabalhar. Com que propósito? Reflita você individualmente, que o seu grupo reflita, porque há muitos trabalhadores médiuns que são humanos antes de tudo, que também são frívolos, interesseiros, zombeteiros, curiosos e que vão trabalhar para que tenham informações sobre si, a respeito de si, sem compromisso maior com a espiritualidade. Obviamente, lei de afinidade, de acordo com aquilo que a gente é, nós vamos atrair também estes espíritos. Não necessariamente maldosos, mas galhofeiros, falastrões. Um trabalho está acontecendo, vem um espírito zombeteiro, fica dando risada do que a gente está falando, tenta intrometer, se intrometer, fica brincando, distraindo os médiuns. Lei de afinidade. Espírito que sabe também, embora não seja uma conexão particular com o assistido, mas capta o campo mental e se aproxima para zombar do assistido, desdobrado e dos médiuns. Então nós vamos atrair, tenham isso em mente, espíritos de acordo com o intuito, o propósito das nossas reuniões. Falando sobre comunicações sérias, são poderosas quanto ao assunto e elevadas quanto à forma. Toda comunicação que isenta de frivolidade e de grosseria objetiva um fim útil, ainda que de caráter particular, por isso é, por este simples fato, uma comunicação séria. Nem todos os espíritos sérios são necessariamente espíritos esclarecidos, com esclarecimentos altos, digamos assim, a respeito de várias frentes, ferramentas, manipulação de energia, cirurgia, curas astrais, mesmo espíritos que trabalham conosco, todos eles aprendendo. Eles são sérios, sim, comprometidos, mas não necessariamente estão aptos a nos instruir ou a nos instruir mais do que os espíritos instrutivos que detêm conhecimento e que zelam pelo nosso trabalho, impulsionam as nossas observações. Então, voltando, há muitas coisas que eles ignoram e sobre que podem enganar-se, inclusive de boa fé. Por isso é que os espíritos verdadeiramente superiores nos recomendam de contínuo que submetamos todas as comunicações ao crivo da razão e da mais rigorosa lógica. Como é que a gente submete as nossas percepções ao crivo da nossa razão? Evocando, trazendo estes espíritos à nossa presença no momento da assistência e conversando, questionando, debatendo, nos colocando de igual para igual também neste processo, interessados, ou seja, fazendo perguntas. Espíritos sérios não necessariamente são espíritos instruídos, ou tão instruídos quanto os espíritos de luz ascensionados que vêm nos auxiliar. Vou dar um exemplo sempre partindo de mim. Vamos supor que eu faça um trabalho em nosso lar, já esteja desencarnado, e vou trabalhar nas frentes de ajuda lá. É um exemplo, gente. Eu sou um espírito sério, eu tenho a minha instrução de acordo com o meu nível de consciência, com o trabalho que já executei,
com como levo a minha vida, mas eu vou estar num nível hierárquico que é positivo, tendo a noção daquilo que sou, de onde devo estar nesse processo de aprendizado e que assim os espíritos instrutores, que conhecem mais evoluídos, que dominam outros campos, mas eu não deixo de ser séria, de ser comprometida. Nós vamos ter trabalhadores assim, é lógico, ninguém nasceu pronto, a gente está aprendendo, não é isso? Pessoas sérias que vêm trabalhar conosco, tenham elas ou não um conhecimento didático maior, elas estão se instruindo. Agradeçamos a essas pessoas comprometidas e por elas terem um propósito firmado na aquisição de conhecimento, com este compromisso, essa seriedade. Já é um livramento não ser gente galhofeira, curiosa, querendo saber da sua vida, colocando a si à frente do assistido e do trabalho. Fechando então os tipos de comunicação, há as comunicações instrutivas. São as comunicações sérias, cujo principal objeto consiste num ensinamento qualquer dado pelos espíritos, os espíritos superiores. Isso sobre ciência, sobre tecnologia, sobre magia, sobre moral, sobre cura, nos instruindo sempre, sempre presentes ao lado daqueles que determinam o seu tipo de trabalho em conexão com Jesus, trabalhadores firmados no bem, com um propósito elevado de assistir ao outro, de assistir à humanidade. Então eles estão presentes, confiando na nossa seriedade, na nossa disciplina, no comprometimento e nos instruem cada vez mais. De novo, queridos, quem não estuda, quem não se firma no bem, não tem a chancela dos espíritos superiores. Esqueçam isso. Vocês vão atrair espíritos que trabalham no mesmo nível que vocês estão trabalhando. Quanto mais a gente se instrui, mais esses espíritos instrutores trazem elementos, informações para que a gente se aprofunde em determinados temas. Muitas vezes os espíritos intermitentemente nos orientam. Vocês, olha, já estão abrindo o olhar, por exemplo, no campo do aprofundamento das cirurgias astrais, no campo de cura. Leiam esse livro, procurem essa informação. A gente vai lá e procura, se compromete. Aí eles trazem casos, é interessante, que são parecidos com os mencionados no livro, para a gente abrir. Nós somos alunos nessa faculdade. Então a gente começa estudando, vai se comprometendo, vai passando de ano letivo, vai abordando cada vez mais casos complexos. Funciona da mesma forma. Seguindo em frente, então, reforçando, para que um espírito se comunique, é preciso haver relação fluídica entre o espírito e nós. É preciso haver este ajuste de sintonia, de propósitos, de objetivos. Qualquer médium que deseja se comunicar precisa ter isso em mente. Calma e paciência. Os espíritos sabem se a gente está se comprometendo ou não. É preciso esse ajuste de energia, de ideias, de valores. É preciso, em paralelo, que o médium vá desenvolvendo a sua mediunidade, experienciando, com auxílio do grupo, com auxílio de quem é mais experiente, ouvindo orientações dos espíritos. Quanto mais a gente se compromete, quanto mais a gente evoca, a gente vai afinizando esta comunicação com os espíritos. Novamente, é uma matemática de troca, de conversa. Antes da gente receber a comunicação, então,
deste espírito, daquele espírito, outro, a gente precisa se preparar. A gente precisa se analisar. É por isso que a abordagem integral, olhar para as nossas sombras, complexos, traumas é tão importante. As pessoas ficam maravilhadas quando um médium fala: eu converso com Chico Xavier, com André Luiz, com o Dr. Bezerra de Menezes. Calma, vamos analisar. Estes espíritos precisam criar, então, essa afinidade fluídica, energética, consciencial, não é com todo mundo. Precisa haver essa reciprocidade, sim, de valores mínimos. Ou eles se aproximam, investindo na pessoa também, que está no seu caminho de melhora íntima, ainda que precise melhorar muito, porque a pessoa pode influenciar muitas pessoas com a sua postura, com a sua visibilidade. Mas pedem, obviamente, em paralelo, que o seu instrumento, digamos assim, vá evoluindo, lapidando as suas arestas morais, éticas, desconstruindo muitas questões. Não é todo mundo que consegue fazer a conexão com o Chico Xavier, de novo, com o Ramatiz. A gente precisa levar em conta tudo isso. Há pessoas que não conseguem nem se desdobrar, fazer projeção astral por conta do seu capacete de formas de pensamento. Tanta tribulação, tanta toxicidade, tanto desequilíbrio, tanto miasma, e vai querer se comunicar com essas entidades que podem não estar se comunicando diretamente, mas estão nos orientando de outra forma. Gente, esqueçam o bajular de manifestação mediúnica ostensiva e achando que um médium é um ascensionado. Esqueçam isso. O médium é um ser humano que precisa evoluir em várias frentes. Ninguém está aqui como ascensionado, missionário, não existe isso. Eu vou voltar ao caso para exemplificar, ao caso de João de Deus, que é conhecido. Vocês acham que ele tinha conexão com espíritos de luz? Com os padres, ou um padre, Dom Inácio especificamente? Vocês acham? Obviamente não. Muitos desses espíritos de luz, obviamente, estavam lá zelando por todas as pessoas que, com a sua fé, o seu desespero, mas vontade de se melhorar, de se curar, iam levando essa expectativa, voltadas para o bem. Aí sim, mas não interferindo ou fazendo conexão no campo da mediunidade com João de Deus. Quem fazia era outro tipo de espírito, e a gente sabe qual é a tipologia desses espíritos. Especialistas das sombras, magos negros. Lei de reciprocidade, de intenção, de moral. A gente precisa construir isso. Senão fica hipócrita, mentiroso, e aí esse tipo de gente leva no bico, olha, milhares de pessoas. Não é esse o propósito. Estes são espíritos maldosos, inteligentíssimos. Não são espíritos que vêm para instruir. Eles enganam o médium, trazendo instruções, sim, porque eles detêm, lembram? Esses espíritos especialistas nas trevas, um conhecimento sobre tantas questões que já falamos que a gente passa batido. Então eles manipulam o médium, a ponto da gente voltar a olhar lá para os tipos de obsessão que acometem os médiuns. Fascinação, possessão, subjugação. Então vamos raciocinar sempre. Vamos fazer aquilo que a gente dá conta. Porque o que importa para os espíritos que nos instruem é o nosso crescimento também, em grande medida, espiritual, anímico, nos conhecendo, evoluindo. Este é o objetivo desses espíritos instrutores. Uma assistência espiritual
com o assistido ali para os médiuns deve ser sempre instrutiva. Não importa aquilo que a gente acessar, mesmo que seja difícil. A gente precisa, no final do atendimento, no final do trabalho, no final das contas, que tudo aquilo que foi trazido, mesmo que permeado com dor ou de desequilíbrio, se positive, seja instrutivo para o assistido encarnado, para os espíritos obsessores, para a gente, no campo das descobertas de um universo tão precioso, para que a gente evolua. Nós não somos trabalhadores, seres especiais. Eu digo por mim, não quero ofender ninguém, mas nós não somos, graças ao alto. A gente está evoluindo e a gente precisa de ajuda e a gente sim também evoca. Meus amigos, quando a gente fala então sobre natureza das comunicações, a gente tem que se analisar, se investigar individualmente, determinar qual é o propósito do grupo, dos outros membros, lembrando sempre que é difícil lidar com o ser humano, é por isso que a gente deve começar de maneira correta, estabelecendo os propósitos, os princípios e nos dedicarmos ao aprendizado e ao bem. Como é que a gente pode evocar? E novamente, o que eu passo aqui para vocês vão poder sempre voltar lá ao livro dos médiuns, imprescindível para quem deseja trabalhar com mediunidade. Todo médium deve ler o livro dos médiuns. Então, Allan Kardec, lá na parte em que os espíritos falam sobre evocação, os espíritos nos orientam com frases simples a respeito de como a gente pode e deve fazer esta conexão, esta convocação perante a espiritualidade. Então, a gente se reúne para trabalhar, nós fazemos exercícios, não se preocupem, a gente vai dar o passo a passo mais para frente para todos vocês. Nós fazemos exercícios de relaxamento, no nosso caso, de concentração, para que a gente se desconecte de tudo que aconteceu no nosso dia. Nós fazemos muita oração, independentemente se a minha oração é de um jeito, a do colega é de outro, que eu acredito, independentemente de religião. A gente não traz individualmente as nossas afinidades religiosas para o campo da apometria, espiritualidade. Os espíritos não são religiosos, a apometria não prega uma religião, mas nós oramos, nós nos conectamos através dessa força de fé raciocinada que gera energia, e a partir de oração, de cânticos para quem se afinizar, de música, a gente se coloca num estado de concentração, de presença, de limpeza, e a partir daí nós fazemos as nossas evocações. Nós começamos fazendo evocação para chamar à nossa presença os espíritos orientadores do nosso trabalho. Esqueçam nesse momento, que a gente está começando a abertura dos trabalhos, de já evocarmos os espíritos obsessores do assistido. A gente não sabe nem o que vai acontecer e nem quem são. Foco nesse momento em evocarmos os espíritos afins, espíritos que a gente já conhece, embora a gente, muitas vezes, a maioria de vocês não se atentem a isso, mas que estão na nossa configuração de modo aproximado, já nos intuindo. Através de uma frase simples, objetiva, permeada de vontade, de intenção e de amor, a sugestão então para a gente evocar após as nossas orações. A frase é: rogo a Deus Todo-Poderoso que permita venha um bom espírito comunicar-se comigo e fazer-me escrever ou me comunicar. Peço também ao meu anjo de guarda se digne de me assistir e de afastar os maus. Mas Ana, aqui nessa frase,
me parece que há uma pessoa só evocando os espíritos. A gente vai ver, lendo o Livro dos Espíritos, que Allan Kardec está falando sobre um tipo de mediunidade, a psicografia, que, de acordo com o entendimento dele, é a mediunidade mais fácil de ser desenvolvida. Então ele configura, caracteriza esta frase dentro deste conceito de descoberta do tipo da mediunidade de psicografia. Mas nós adaptamos, já que nós estamos falando em nome de um grupo. Nós estamos rogando coletivamente. Então nós vamos, obviamente, adaptar esta frase simples, colocando-a de maneira fervorosa, com fé, acreditando mesmo que a gente não veja, não ouça, mas neste momento, rogando a presença dos Espíritos. Rogamos a Deus Todo-Poderoso que permita-nos a presença de bons Espíritos se comunicando conosco e nos fazendo nos comunicar. Pedimos também ao nosso anjo de guarda que se dignem de nos assistir e de nos afastar dos maus, porque nós estamos trazendo esta oração para o campo coletivo. É isso. A gente roga e vocês podem mudar a forma desta frase, deste pedido. A gente pede imediatamente que os bons espíritos venham nos ajudar, evocando as forças do bem, os espíritos de luz, os nossos amparadores, que eles se dignem de estar nas nossas presenças junto a nós, que nós possamos trocar comunicação e que eles nos afastem dos maus espíritos. Firmamos a conexão. Se for preciso, a gente refaz esse pedido, evocando, e eu uso esse termo, evocando neste instante, no aqui e agora, sob as bênçãos de Jesus, a permissão deste amado Mestre, de Deus Pai Todo-Poderoso, de infinita bondade e misericórdia, às frentes do bem, os espíritos orientadores do nosso trabalho, os nossos espíritos guardiões, os mentores, todas as egrégoras que irão nos assistir, egrégoras médicas, dos cientistas, dos protetores, e a gente vai aumentando esta rogativa em relação à presença dos espíritos. Assim, o que vale é a nossa fé. É interessante, e eu oriento a vocês, todos nós passamos a ter curiosidade, por amor, na evocação, mesmo no momento da assistência, de espíritos que nos são queridos particularmente. Eu peço que vocês evitem evocar estes espíritos, porque a gente não sabe como eles estão. Eles podem estar em processos difíceis, ainda de desequilíbrio, ou podem estar em outras paisagens, podem estar melhor do que a gente, podem não querer se comunicar, a gente pode interferir no psiquismo, até pela saudade, pelo amor. Nós só vamos evocar nossos espíritos, os espíritos que foram os nossos parentes, quando nós fomos assistidos, nós individualmente, se houver um propósito para isso, se for permitido, aí a gente evoca aqueles que nos foram particularmente queridos, em outro momento, num momento específico. Aqui, para a abertura dos nossos trabalhos, nós vamos evocar, obviamente, os espíritos que vão nos amparar, nos instruir no momento do nosso trabalho. Que isso fique claro para a gente, porque muita gente vai trabalhar como médium porque na verdade quer informação dos seus, quer informação sobre a sua vida, informação se vai arrumar um emprego, se vai conseguir casar, namorar, um relacionamento, e aí a gente já sabe que a gente pode atrair outro tipo de espírito que se apresenta como instrutor, mas não é. Evocação com fé, com força, com crença, com vontade. Aquele pensamento que joga no fluido cósmico universal essa intenção e faz com que a gente se comunique com essas entidades de pronto.
Muitas delas já chegam antes do nosso trabalho, mas a gente firma, ancora a nossa parceria com esses espíritos. Simples, sem rebusqueio, sem ficarmos meia hora evocando, com esta objetividade inteligente, trazendo essa carga de amor, de boa vontade e, acima de tudo, de boas intenções. Dessa maneira, a gente passa a ir estabelecendo relações positivas no campo coletivo do grupo. E, novamente, eu estou reforçando as informações para não haver dúvida. Este é o processo. A gente vai, com o tempo, alargando o nosso leque de ação dentro do nosso campo de assistência espiritual. Algo que eu gosto de mencionar, falando sobre fé, muitos trabalhadores não têm fé, não essa fé ligada a uma religião, ligada a uma doutrina, a uma filosofia especificamente, mas tem fé no maior, no abstrato do divino. Isso é muito subjetivo, a gente não pode julgar. Tem muita gente, muitos trabalhadores que dizem ter fé, mas que não tem fé alguma, e quem está ali disposto a trabalhar com intenção, com boa vontade, acreditando no bem maior, causa muito mais barulho positivo do que aqueles que dizem acreditar e não acreditam. Eu estou entrando neste assunto porque nós vamos falar mais aprofundadamente a respeito da corrente mediúnica e do quanto uma pessoa em desequilíbrio com o todo, com a fuga de um pensamento que não esteja objetivado no propósito de estruturarmos a proteção do campo, por exemplo, de fazermos a evocação, de nos comunicarmos com o extrafísico, o quanto esta pessoa pode botar o trabalho a perder, pode colocar todos os outros membros do grupo em risco, a gente pode sofrer assédio por uma questão, sim, de não tanta fé, não tanta boa vontade, sem pensamentos de fato sinceros. A gente esconde muita coisa, a gente manipula individualmente muita coisa. Então é preciso que a gente, antes de tudo, de acordo com o propósito das nossas reuniões, antes da gente atender uma pessoa, essa é a minha orientação, que a gente não pense, a gente que está formando um grupo, quer trabalhar com alguém, a gente não pense em atender uma pessoa, não. Eu sempre falo para vocês, não tenham pressa. Se reúnam pelo menos durante um bom tempo para ir criando afinidade entre as pessoas, afinidade de propósito. Não chamem já um assistido, mesmo que vocês tenham aprendido leis e técnicas, olha para quanta coisa a gente tem que olhar para não colocar ninguém em risco. Para que o propósito seja assentado, para que a gente crie afinidade ao longo deste tempo com os espíritos, para que eles nos tragam orientações, direcionamento de trabalho de acordo com a característica de cada um, ainda que vocês estejam começando. Isso já é trabalho espiritual, já é conexão com a dimensão extrafísica. E depois a gente começa a experienciar que o coração vai acelerar, a gente vai ficar ansioso, agoniado, quando a gente tiver a presença de uma pessoa ali que está pedindo ajuda. Mas antes a gente já vai ter toda a mínima estrutura de segurança, com médiuns alinhados, a corrente mediúnica alinhada, para que a gente consiga se desdobrar e trabalhar. Voltando à questão da fé, há algumas perguntas preciosas respondidas pelos espíritos a respeito da configuração moral do médium. Vamos dar uma olhadinha? Na pergunta 226, lá do Livro dos Médiuns,
a pergunta se o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns. E os espíritos dizem, não, a faculdade propriamente dita se radica no organismo, independentemente da moral. Nós já falamos sobre isso. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Novamente eu trago o caso aqui do médium João de Deus. Moral alguma. Eu estou dando ele como exemplo, mas a gente vê, inclusive nos noticiários, tantos médiuns moralmente desregrados, porque são seres humanos moralmente caóticos. Será absolutamente impossível se tenham boas comunicações por um médium imperfeito? Outra pergunta. Um médium imperfeito pode, algumas vezes, obter boas coisas, porque se dispõe de uma bela faculdade, mas não é raro que os bons espíritos se sirvam dele à falta de outro, em circunstâncias especiais. Porém, isso só acontece momentaneamente, porquanto, desde que os espíritos encontrem um que mais lhes convenha, eles dão preferência a este. Um exemplo usado recentemente por mim, quando, por exemplo, mencionei, se o Dr. Bezerra de Menezes precisa passar uma mensagem para nós, Chico Xavier, André Luiz, quem quer que seja, ainda que o médium não seja perfeito, que tenha os seus desregramentos, por conta de um fim específico, até que eles não tenham um instrumento melhor, eles vão passar as suas mensagens que são mais importantes do que nos preocuparmos agora com o médium em si, até que eles consigam se afinizar com outros médiuns, com outras pessoas. A comunicação serve a um propósito maior durante este meio tempo. Isso acontece também nos nossos grupos. O espírito precisa passar uma informação, uma mensagem de importância. Só tem, por exemplo, a Ana, que ainda assim é desregrada, está ali com outro intuito, mas a mensagem é mais importante do que eu. Então a mensagem vai ser passada. Até que venha um outro médium mais equilibrado e os espíritos então se utilizam dele para o repasse das suas informações. Quais são as condições necessárias para que a palavra dos espíritos superiores nos chegue isenta de qualquer alteração? Querer o bem, repulsar o egoísmo e o orgulho, ambas essas coisas são necessárias. Querer o bem, nos destituirmos de orgulho, de egocentrismo, de vaidade, estas coisas são as necessárias. Os espíritos são diretos, objetivos, e só nessa resposta há um cabedal de informação e de orientações para a gente. Quem está ali, firmado no propósito do bem, da verdade, trabalhando em parceria com os espíritos, vai se conectar com estes instrutores, passando a mensagem da melhor maneira possível. Seguindo em frente, nós estamos trazendo informações aqui para vocês, perguntas e respostas que estão no Livro dos Médiuns a respeito do processo de evocação, perguntas que os espíritos nos respondem sobre como direcionamos as nossas perguntas, os nossos questionamentos. Reforçando para a gente, em tese geral, pode afirmar-se que os espíritos atraem espíritos que lhes são similares e que raramente os espíritos das Pleiades elevadas se comunicam por aparelhos mal condutores, quando têm à mão bons aparelhos mediúnicos, bons médiuns, numa palavra. Uma outra pergunta elucidativa se faz em relação a: os espíritos respondem de boa vontade as perguntas que lhes são dirigidas? Lembrando sempre que nós estamos falando aqui do processo de evocação e de questionamento. Conforme as perguntas, dizem os espíritos. Os espíritos sérios sempre respondem com prazer às que têm por objetivo o bem e os meios de
progredirdes. Não atendem às fúteis, às perguntas fúteis. Quais as perguntas com que mais antipatizam os bons espíritos? Todas as que sejam inúteis ou feitas por pura curiosidade e para experimentá-los. Nestes casos, não respondem e se afastam. Haverá questões que sejam antipáticas aos espíritos imperfeitos? Unicamente as que possam pôr-lhes de manifesto a ignorância ou o embuste quando procuram enganar. A não ser isso, respondem a tudo sem se preocuparem com a verdade. Então, novamente, quais são os nossos propósitos com as nossas perguntas? Perguntas frívolas, que não vão nos levar a nada, curiosidade plena e mera curiosidade no tocante particular, aquilo que eu quero perguntar por mim, para mim, sem conexão com o trabalho. Os espíritos se dão o direito de não responderem. Eles também, muitas vezes, não respondem perguntas naquela hora para que a gente passe por um processo de investigação antes de perguntar, porque a gente se acha bam e tem gente que faz pergunta ridícula, tem gente que faz pergunta sem pensar, assim como a gente faz aqui no campo da matéria a respeito de algo que a gente não se aprofundou minimamente, perguntas que não vão colaborar para o processo investigativo e de auxílio. Que confiança se pode depositar nas descrições que os espíritos fazem, por exemplo, dos diferentes mundos? Lembrando que nós podemos perguntar a respeito e devemos da realidade extrafísica, mas ele fala também a respeito de outros mundos. A resposta é: depende do grau de adiantamento real dos espíritos que dão essas descrições, pois bem deveis compreender que espíritos vulgares são tão incapazes de vos informarem a este respeito quanto é, entre vós, um ignorante de descrever todos os países da terra. Os bons espíritos se comprazem mesmo em descrever-vos os que eles habitam, como ensino tendente a vos melhorar, induzindo-vos a seguir o caminho que vos conduzirá a esses mundos. É um meio de vos fixarem as ideias sobre o futuro e não vos deixarem na incerteza. Os espíritos sempre vão trazer para a gente informações pertinentes, que estejam em conexão, em relação com aquilo que a gente tem no nosso repertório mental, e não vão ficar trazendo informações que neste momento a respeito de outros mundos, de outros planetas, que não sejam profícuas para o nosso entendimento aqui. Como a resposta mesmo diz, a gente não conhece nem sobre a configuração, a geografia do nosso planeta Terra. Não sabe discernir entre os países, entre os continentes. De que adianta a gente ficar se informando e é legítimo a gente se informar, querer saber, né? Mas trazer essas informações ao nosso processo de crescimento, de consciência. Se a gente não sabe o mínimo, não tem como a gente saber sobre o máximo. E para que a gente encerre, os espíritos nos dizem constantemente: estudai, comparai, aprofundai incessantemente, vos dizemos que o conhecimento da verdade só a esse preço se obtém. Como quereríeis chegar à verdade quando tudo interpretais segundo as vossas ideias acanhadas, que, no entanto, tomais por grandes ideias? Longe, porém, não está o dia em que o ensino dos espíritos será por toda parte uniforme, assim nas minúcias como nos pontos principais. A missão deles é destruir o erro, mas isso não se pode efetuar senão gradativamente. Para a gente finalizar essa compreensão a respeito da tipologia das nossas reuniões, inclusive. O tipo de pergunta que nós fizermos vai determinar também o tipo das reuniões nas quais nós trabalharemos em grupo. Nós temos alguns tipos de reuniões que são
ditadas, configuradas a partir dos humanos que se prestam a trabalhar, que se colocam à disposição para trabalhar. É por isso que eu volto ao tão necessário tema: gastem tempo, se é que é a palavra, conhecendo primeiro cada membro do grupo. Qual é a intenção de cada um? Uma conversa franca, exercício das sombras, propósito, criação do estatuto, das regras, para que um médium que não esteja, um trabalhador que não esteja em condições, porque tem outras intenções, possa ser retirado, ou possa ser, antes de excluído, porque a gente tenta aproveitar todo o lado luz, então, locado para outro tipo de trabalho, ajudando sim o grupo, todo trabalho é importante para que ele vá aprendendo, ou sim desconectado se ele atrapalhar com os seus propósitos escusos o trabalho espiritual, o trabalho como um todo. Reuniões frívolas são então as reuniões que compõem-se de pessoas que só veem o lado divertido das manifestações, que se divertem com as facécias dos espíritos levianos, com as brincadeiras, com a ignorância, aos quais muito agrada essa espécie de assembleia, a que não faltam por gozarem nelas de toda a liberdade para se exibirem. É nessas reuniões que se perguntam banalidades de toda sorte, que se pede aos espíritos a predição do futuro, que se lhes põe à prova a perspicácia em adivinhar as idades ou o que cada um tem no bolso, por exemplo, em revelar segredinhos e mil outras coisas de igual importância. Ana, mas nós somos evoluídos, por que você está mencionando, exemplificando essas reuniões? Pasmem, meus amigos. Há pessoas que se dizem querer trabalhar para o bem e cujo intuito é o de se reunirem para serem informadas a respeito dessas frivolidades, banalidades, dessas informações que não levam a nada, fazem os espíritos perderem tempo, vão atrair esses espíritos que querem brincar com todo mundo e muito menos vão assistir alguém deste modo. Provavelmente, esses grupos vão atrair pessoas que querem respostas frívolas, banais, curiosidade patética e mesquinha também. Outro tipo de reunião, as reuniões experimentais, que têm particularmente por objeto e objetivo a produção das manifestações físicas. Para muitas pessoas, são um espetáculo mais curioso que instrutivo. Os incrédulos saem delas mais admirados do que convencidos, quando ainda outra coisa não viram e se voltam inteiramente para a pesquisa dos artifícios, porquanto, nada percebendo de tudo aquilo, de boa mente imaginam a existência de subterfúgios. Já outro tanto não se dá com os que hão estudado. Esses compreendem de antemão a possibilidade dos fenômenos e a observação dos fatos positivos lhes determina ou completa a convicção. Há pessoas que querem se reunir, que estão mais preocupadas, desejosas de saberem, não é nem conhecerem, através das manifestações físicas que saltam aos olhos, o que pode acontecer no campo da matéria e da espiritualidade, mas não se dignam, ainda que observem os fenômenos, a entender o que está por trás disso. Quem são os espíritos? Não se dignam a conhecer, abrir a mente a respeito da realidade espiritual. É o fenômeno pelo fenômeno, é a mágica. São pessoas materialistas, que querem experimentar, mas os espíritos deixam claro aqui que não querem aprofundar o seu olhar de observação. Há muito tempo atrás, essas reuniões chamavam a atenção por um propósito específico. Os espíritos utilizavam as suas características, os seus poderes de manipulação de ectoplasma, junto aos médiuns e a uma plateia, para chamar a atenção a respeito da espiritualidade. Era o que funcionava de acordo com o nível de consciência das pessoas. Chamar a atenção de alguém para algo para dizer essa realidade existe. Era um objetivo. A gente não precisa mais disso. Como a gente não precisa mais de médiuns de efeitos objetivos.
Porque a gente já entende que há espíritos, a gente já acredita. Novamente, para os espíritos produzirem algum fenômeno ostensivo aqui no campo da matéria, é uma energia danada se dispensar para esse tipo de manifestação. Não é fácil. Agora a gente já acredita, como acredita em mediunidade, a gente não precisa mais dessas reuniões para chamar a atenção de alguém. Hoje, entendo eu, quem acreditar, acredita. Quem não acreditar, tem recursos para acreditar. A tendência é que as pessoas acreditem, essas materialistas no futuro, porque não há como a gente fugir dessa realidade, obviamente. Então, que a reunião de vocês e que vocês não se atenham só à fenomenologia da coisa, dos processos. Materialização, que tem um papel específico no campo da assistência espiritual, os fenômenos de ectoplasmia, para direcionamento de toda essa energia para fins de cura, por exemplo. Materialização, sim, de ervas, de produtos do bioplasma, por exemplo, das plantas, para que a gente faça no campo da matéria remédios homeopáticos, por exemplo. Essa é outra questão. Está para além da curiosidade do fato em si pelo fato em si. E nós temos as reuniões instrutivas que apresentam um caráter muito diverso e como são as em que se pode aurir o verdadeiro ensino. Insistiremos mais, dizem os espíritos, sobre as condições a que devem satisfazer. A primeira de todas é que sejam sérias na integral acepção da palavra. Importa-se aqui, persuadam todos que os espíritos cujas manifestações se desejam que sejam de natureza especialíssima, que, não podendo o sublime aliar-se ao trivial, nem o bem ao mal, quem quiser obter tais coisas precisa dirigir-se aos bons espíritos. Não basta, porém, que se evoquem bons espíritos. É preciso, como condição expressa, que os assistentes estejam em condições propícias, como nós falamos, para que eles assintam em vir. Ora, a assembleia de homens levianos e superficiais, espíritos superiores não virão, como não viriam quando vivos. Então, em resumo, a gente repete que afim atrai afim. Vamos olhar para os nossos propósitos, vamos mergulhar na conexão verdadeira, profícua com os espíritos, já determinando os nossos propósitos com o trabalho, para que a gente evoque espírito certo, de maneira correta, com boa vontade, crença, nos colocando à disposição para que a melhor energia, o melhor verbo seja direcionado para o assistido que está ali. Que a gente se reúna com regularidade para conseguir atrair os bons espíritos, para que eles percebam e entendam. A gente pode se comprometer com estes trabalhadores, ensiná-los, instruí-los, porque estão comprometidos, disciplinados, estudando. Que a gente tenha membros afins com as mesmas intenções, porque os espíritos não vão responder tudo aquilo que eu quero de maneira particular. A gente precisa priorizar o assistido, precisa priorizar o todo, precisa investigar com os espíritos na dimensão extrafísica e fazer as perguntas corretas, nos colocarmos. Este é um trabalho de parceria, proativo. Bons grupos, boas reuniões, boas ferramentas, um bom verbo e que a gente experiencie antes de atender alguém este contato com a espiritualidade que vai nos direcionar de acordo com a nossa intenção para o melhor, sempre e cada vez mais.
vamos trazer a evocação aliada às técnicas e leis da apometria no nosso métier, para o nosso métier de trabalho. Duas forças que se juntam, junto com o magnetismo, sobre o qual iremos falar. Mas para que a gente estabeleça de modo seguro, certo, de maneira ética e digna, em bases bem assentadas, o nosso trabalho. Eu finalizo este nosso tema comentando algo precioso com vocês que está escrito no Livro dos Médiuns a respeito das reuniões das sociedades espíritas. Allan Kardec nos descreve o que os espíritos nos orientam. A influência do meio é consequência da natureza dos espíritos e do modo por que atuam sobre os seres vivos. Dessa influência, pode cada um deduzir por si mesmo as condições mais favoráveis para uma sociedade. Vamos trazer aqui para a gente, para um grupo, para um centro, para um terreiro, que aspira a granjear a simpatia dos bons espíritos e a só obter boas comunicações, afastando as más. Essas condições contêm todas nas disposições morais do assistente e se resumem nos pontos seguintes: perfeita comunhão de vistas e sentimentos entre os membros do grupo, tudo aquilo que a gente vem falando, propósito coletivo, cordialidade recíproca entre todos os membros do grupo, ausência de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã, um único desejo, o de se instruírem e melhorarem por meio dos ensinos dos espíritos e do aproveitamento dos seus conselhos. Quem esteja persuadido de que os espíritos superiores se manifestam com o fito de nos fazerem progredir e não para nos divertirem, compreenderá que eles necessariamente se afastam dos que se limitam a lhes admirar o estilo, sem nenhum proveito tirar daí, e que só se interessam pelas sessões de acordo com o maior ou menor atrativo que lhes oferecem, segundo os gostos particulares de cada um. Exclusão de tudo o que, nas comunicações pedidas aos espíritos, apenas exprima o desejo de satisfação da curiosidade. Recolhimento e silêncio respeitosos durante as confabulações com os espíritos. União de todos os assistentes pelo pensamento ao apelo feito aos espíritos que sejam evocados. Concurso dos médiuns da Assembleia, com isenção de todo sentimento de orgulho, de amor próprio e de supremacia, e com o só desejo de serem úteis. No nosso estatuto, particularmente, no nosso organograma, na nossa apostila de diretrizes, nós temos ao final da página essa passagem do Livro dos Médiuns que nos elucida, nos relembra a respeito de como um grupo, uma assembleia deve ser formada, intenção dos membros, propósito ajustado com o fazermos o bem, trazendo a nossa melhor energia e nos colocando à disposição da espiritualidade, para que todos os membros sempre recorram a este documento, a este ensino precioso e se relembrem da sua postura, novamente das suas intenções e propósitos, para que a gente possa trocar com a espiritualidade num trabalho tão sério, tão precioso e tão bonito, sempre promovendo o auxílio maior ao assistido, com ética, com moral, em conexão com o divino e com Jesus sempre. Um grande beijo e até daqui a pouco.